também faço parte da comissão da Semana da Química desse ano, essa edição especial. E para começar a Semana da Química, a gente vai começar com uma roda de conversa sobre pesquisa, indústria, educação, né, em que são temas bastante diferentes. Então, a gente entra em contato com pessoas de cada uma das áreas. Então, aqui a gente conta com a presença do Dr. Felipe Blanc Pires, bacharel e mestre pela Unesp, doutor pela USP, tem ênfase na fisicoquímica, com temas relacionados à eletrocatálise, células a combustível, eletroquímica, nanopartículas e etc. A gente também tem aqui o professor Dr. Gildo Girotto, ele é licenciado em Química pela Unesp, mestre e doutor em Ensino de Química pela USP. Hoje ele está atuando como professor no Departamento de Química Analítica da Unicamp, tem ênfase em formação de professores e desenvolvimento de conhecimento de profissionais. A gente também está aqui com o Márcio Antônio Polizel, ele é graduado em Química Tecnológica pela Unicamp, é MBA em Gestão Comercial e Empresarial, atua no ramo empresarial da companhia da Chemi Union, Química LTDA, e que está atuando em 50 países, né, com um grande portfólio em cuidados pessoais. Então, como vocês podem observar, a gente tem pessoas assim de cada uma dessas áreas, então a gente acha que vai poder ser uma discussão bastante interessante. E não hesitem em tirar dúvidas, perguntem, conversem, tá? A gente decidiu fazer aqui pelo Google Meet para que consiga ter uma maior interação, né? Ser mais íntimo. E, então, se quem tiver dúvida e quiser perguntar, ligar a câmera, ligar o microfone, pode perguntar. Quem preferir só mandar escrito, não tem problema. Então, pode mandar escrito já direto no chat, tá? Mas quem for falar com a câmera e com o microfone, né? Enfim, coloque o nome no chat só para a gente conseguir seguir uma ordem de fala, certo? Então, quem quiser falar, manda o nome lá no chat, a gente vai organizando quem vai falar primeiro, quem vai falar depois, etc. Mas se tiver alguma dúvida, quiser já escrever e mandar, não tem problema. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida sobre como vai funcionar a roda? Ou a gente já pode começar? Pode começar? Então, agora eu passo a palavra para os nossos palestrantes. Aproveitem a palestra de hoje. E só mais um detalhe. Se puderem, entre em contato com a comissão para dar um feedback de como foi esse formato, né? Para a gente saber como melhorar para a próxima roda de conversa, tá? Então, entre em contato com alguém da comissão e opinem sobre hoje, tá bom? Obrigada, gente. Vamos começar agora a roda de conversa. Boa noite. Eu sou a Laís, eu faço parte também da comissão de organização da Semana da Química. E agora eu queria pedir para vocês contarem um pouquinho da trajetória da vida de cada um de vocês. Foi chegar até onde vocês estão, como contar um pouquinho da vida de vocês. Márcio, começa? Querem começar? Pode começar. Podem ficar à vontade para Eu sou o terceiro. começar. Eu sou o terceiro. Quem é o Então, primeiro? Gil, Tudo bem, eu posso começar então, sem problemas. Bom, gente, primeiramente queria agradecer o convite da comissão. Eu sou formado na Unesp em Araraquara, em licenciatura em Química e na Unesp em Araraquara. Então, foi um grande prazer retornar à casa de onde nós viemos. E eu fico muito feliz, muito honrado com o convite, com a possibilidade de falar um pouquinho sobre a minha trajetória e um pouquinho sobre como cheguei até onde estou na educação, dentro da educação, algo que eu, sem dúvida nenhuma, é algo que eu sempre quis fazer desde que entrei na graduação e me sinto feliz até hoje fazendo o que faço. Bom, eu fiz, então, só contando rapidamente, eu fiz licenciatura em Química na Unesp em Araraquara e eu entrei no curso desejando ser professor de imediato. Eu não posso dizer que eu nunca quis ser químico, né, mas talvez a minha paixão maior sempre foi por ser professor de química. E dentro da Unesp de Araraquara eu encontrei alguns caminhos que propiciaram que isso pudesse ser desenvolvido. Eu participei do Centro de Ciências de Araraquara como monitor dos diferentes projetos. Nós ainda não tínhamos professores
especificamente dedicados à licenciatura, né, como eu sei que existem hoje, né, inclusive um mestrado profissional em Física e Química, mas alguns professores se dedicavam ao Centro de Ciências e atuavam no Centro de Ciências orientando nessa área voltada à educação. Então eu participei de alguns projetos no Centro de Ciências, fui professor do CUCA, do campus da prefeitura, e cada vez mais ao longo da graduação eu acabava me identificando mais e mais com a área da educação. No entanto, eu gostaria de experimentar outras áreas também. Então, eu fiz mestrado, fiz iniciação científica na química analítica, assim, poluentes emergentes, trabalhando com quimiometria, para também ter o gostinho de outras áreas. No final da minha graduação, eu estava num impasse e eu acabei prestando o mestrado. Tá tudo bem? Desculpa te interromper, Gildo, mas seu microfone está um pouquinho baixo. Um pouquinho mais perto do microfone. Melhorou agora ou não? Melhorou. Obrigada. No final da graduação, então, eu eu decidi prestar mestrado e a minha história foi que eu sou de São Paulo, sou da capital, e na Unesp, infelizmente, a gente não tinha um curso de mestrado voltado à área do ensino de Química, então eu acabei voltando para São Paulo, fiz mestrado e doutorado na USP num programa chamado Programa Multiunidades de Ensino de Ciências e Matemática, um programa que congrega o Instituto de Química, de Física, de Biologia, a Faculdade de Educação, e a gente desenvolve pesquisa na área de ensino de Química, Física, Biologia ou em educação como um todo. Me formei mestre e doutor e, ao mesmo tempo, eu atuei na educação básica, em cursinhos populares, em cursinhos particulares, em colégios particulares, em escolas estaduais, né? Inclusive, talvez alguns de vocês tenham tido aula comigo, né? Aí não é assim, era claro, eu sei que pelo menos o Lucas teve aula comigo e já vi o nome de pelo menos mais 2 pessoas que foram meus alunos num cursinho aqui de São Paulo. E num determinado momento, eu, acabando o doutorado, eu acabei pensando que talvez fosse interessante mudar um pouco de áreas, trabalhar com o ensino superior, e foi aí que eu prestei o concurso na Universidade Federal de Lavras. Passei, fui morar um tempo em Minas e, posteriormente, eu prestei o concurso na Unicamp e estou atualmente como professor da Unicamp, pesquisando na área de ensino de Química, né? O que eu pesquiso efetivamente? Eu pesquiso saberes profissionais, como que se desenvolvem os saberes para a atuação como professor. Então, o que é necessário a um professor e como a gente pode aprimorar a formação de um professor, tanto na formação inicial quanto na formação continuada. E, além disso, eu tenho um leque de outras opções de trabalho e pesquisa, né, voltados à divulgação científica, que agora está mais do que nunca importante, né? Então, nós temos, inclusive, hoje foi lançado um projeto chamado Sala 5, que é um projeto de divulgação científica. Trabalho também com tecnologias educacionais, ou seja, desenvolvendo e pensando novas tecnologias para o ensino, como alguns aplicativos, como ferramentas de diálogo em sala de aula, virtuais ou não virtuais. Enfim, existe toda uma gama de aspectos que a gente pode pesquisar pensando em melhorar a qualidade do nosso ensino, né? E o que eu gostaria de dizer para vocês, assim, dentro da área de educação, quem pretende seguir essa área de educação, ela não é uma área fácil, mas é uma área muito prazerosa, e se você tiver uma dedicação e realmente sentir que aquilo é a sua paixão, é aquilo que você gostaria de fazer, dificilmente você vai ter infortúnios muito prejudiciais, infortúnios que possam causar um grande abalo na sua profissão. Na verdade, a gente tem muito mais benefícios, muito mais aspectos prazerosos do que aspectos negativos dentro da nossa profissão professor. Mas para isso a gente precisa estar sempre atualizado, estar sempre se dedicando e sempre buscando novas possibilidades de atuação dentro dessa área educacional, que é uma área bastante ampla. Ok? Eu não vou me estender muito mais que isso. Eu gostaria, na verdade, de conversar com vocês, ouvir perguntas, ouvir questionamentos. Então, acho que fiz uma breve explanação. Obrigada, Gildo. Fê, se você quiser continuar. Boa noite, gente. Tudo bem?
Tá para escutar bem? Tá tranquilo? Perfeito. Tá sim. Gente, boa noite. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos vocês, de estarem disponibilizando um tempinho aí da semana de vocês para estar aqui nessa roda de conversa com a gente. Queria agradecer aos colegas de profissão, ao Gildo, ao Márcio, a toda a comissão da Semana da Química pelo convite, especialmente a Laís, que foi minha aluna, né? Já dei uma olhadinha ali na listinha de participantes. Já achei outros alunos meus, né? Camila, e é muito prazeroso, foi muito legal receber esse convite, principalmente vindo de uma ex-aluna. Eu me formei na Unesp de Araraquara, fiz mestrado na Unesp de Araraquara, na Físico-Química, depois eu migrei para a USP São Carlos para fazer o doutorado, e durante todo esse tempo eu dei aulas em aulas particulares, aula em cursinhos, ensino médio em Araraquara e São Carlos. Hoje, atualmente, eu me dedico exclusivamente a ser professor de Química em ensino médio, cursinho, em colégios aqui de Araraquara, de São Carlos. E durante a minha graduação, durante o mestrado, no IQ aí da Unesp, né, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho de cada área, né? Eu trabalhei na empresa Júnior, eu fui diretor financeiro da empresa Júnior, fui vice-presidente da empresa Júnior, muito legal, foi uma experiência única, valeu muito a pena fazer parte da empresa Júnior. Depois, segui um pouquinho aí na área acadêmica por alguns anos, que era o meu objetivo inicial, quando eu entrei para Química, que eu comecei a frequentar o curso, a minha ideia original era seguir carreira acadêmica, me tornar professor universitário. Acho uma carreira fantástica, mas no meio do caminho mudei de ideia, né? Por me apaixonando cada vez mais por dar aula, né? Principalmente para ensino médio, para cursinho. Por alguns anos eu dei aula para ensino superior, né? Não muito a ver com química, eu dei aula de cálculo 1, cálculo 2 para engenharia civil. Então, um desafio, uma experiência nova, mas lecionar no ensino médio, assim, é o que me traz felicidade e é o que me deixa contente. Gostava muito da parte acadêmica, muito de ir para o laboratório, fazer pesquisa, quebrar a cabeça, olhar para aqueles resultados que não davam certo e dedicar horas à literatura. Mas com o passar do tempo, eu fui tendo cada vez mais certeza que dar aulas era a minha vocação. O que eu gostava de fazer, é o que eu tinha que seguir, é o que eu tinha que tocar. Mas uma coisa muito interessante, assim, que eu gosto de comentar com todo mundo quando me perguntam do Instituto de Química de Araraquara, é que você tem todas as oportunidades ali. Você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho do mundo da indústria, do mundo da educação, da pesquisa. Então, o Instituto de Química te abre portas para o que você quiser fazer. Então, tudo que você tiver curiosidade, que você quiser tentar, ali você tem como buscar esse caminho. Nunca fui para a indústria, né? Nunca cheguei a trabalhar nesse ramo. Cheguei a ter vontade de participar de processos de trainee, né? Na época que eu fiz graduação, você tinha que decidir entre o bacharelado comum e o bacharelado tecnológico, e aí fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Porque você quer fazer um pouco dos dois, as duas áreas são interessantíssimas, mas acabei optando pelo bacharelado comum, embora ainda, quem sabe, um dia, né, vai tentar alguma coisa na indústria. A gente não sabe o dia de amanhã, é uma área que eu acho interessantíssima. Também não vou me estender muito, deixar os colegas falarem um pouquinho, e aí a gente vai trocando uma ideia. Estou curioso pelas perguntas para ver o que vocês têm para falar para a gente também. Obrigada, Fê, um dos incentivadores também por continuar, por eu estar aqui no Instituto de Química de Araraquara, você e a Arlese foram bem especiais para mim. Márcio, por favor, tem a palavra agora. Obrigado, vocês me ouvem bem? Sim, perfeitamente. Eu acho que eu vou precisar de umas 10 ou 12 vezes esse tempo aí, porque vocês são os sortudos, eu sou o invejoso. Vocês são todos jovens, todos moleques. Eu tenho 61 anos, então eu tenho bastante história, hein?
Mas, de qualquer forma, é um prazer estar com vocês. Obrigado, agradeço a oportunidade. Participo, às vezes, de alguns eventos da Unicamp. Eu sou da Unicamp, eu me formei em 70... Eu sou da turma de 78. E fiz Química Bacharelado, Tecnológica e Licenciatura. Consegui fazer tudo em 5 anos, porque no primeiro ano, é óbvio, eu tomei pau de cálculo 1, e isso encavalou tudo. Porque é impossível quem gosta de Química e gosta de cálculo. Tem algum maluco aí que gosta? E nós somos os malucos que gostam de Química, né? Aí, como eu já tinha encavalado mesmo todo o curso, eu falei, eu vou fazer os 3 em 5 anos. E, para isso, participei da comissão de horário todo ano, porque não dava para encaixar 3 cursos em 5 anos, e acabou dando certo. Aí, saí da Unicamp, durante a Unicamp, dei 5 aulas na Escola de Química, no Coticap, agora ETCAP, e depois saí da Unicamp em 82 e já entrei na indústria químico-farmacêutica. Trabalhei 10 anos numa indústria nacional, chamada Sulfabras, em Araras e em Angatuba. Eu era gerente geral da fábrica. Saí da Sulfabras, fui para a Croda do Brasil, que é uma multinacional britânica. Fiquei 2 anos e meio trabalhando, e depois, em 1992, o ano que algum de vocês aí nasceram, eu montei a Chemiunion. Fundamos a Chemiunion, eu e mais 2 sócios, em 1992, dia 20 de setembro. E nós estamos aí no mercado já praticamente quase 30 anos. Acho fantástico vocês gostarem de Química. Gostaria de pôr aí uma sementinha de cosmética farmacêutica em cada um de vocês, porque eu trabalho com Química desde os 14 anos, e fui feito para isso. Nunca faria nada diferente. E também, só tem químico aqui, tem engenheiro também nessa grupo. Pode ter engenheiro? Tem sim. Pode ser. Também nunca faria engenharia, pronto. Porque engenharia tem muito cálculo para o meu gosto. Mas Química não, Química é fascinante. Hoje, a Chemiunion é uma empresa multinacional brasileira. A gente tem, a nossa sede é em Sorocaba. Vocês todos estão convidados a conhecer. Eu já conversei com a Júlia. A Júlia é praticamente minha vizinha, porque os pais dela moram aqui na minha cidade, em Indaiatuba. Então, sintam-se à vontade para conhecer. Nós usamos o trabalho de vocês muito, e nós temos muita carência de profissionais da Química. Química e farmácia é o que nós usamos em geral. E não existe formação no Brasil própria para cosmética. Não tem escolas de cosmetologia. Vai aí para os professores universitários que quiserem levar essa frente adiante. O Brasil é o terceiro país no mundo em consumo de cosméticos. Mas não tem escola de cosmetologia. A gente se vira com os farmacêuticos e com aqueles químicos que são os sortudos que foram para esta área. Quando a gente fala em química, gente, vocês têm química de mineração, a química de combustível de foguete. Tudo que a gente usa, tudo vem da química. E no meio ali tem a farmacêutica, a cosmética, a alimentícia, a veterinária. E dentro desses segmentos você tem também as suas especializações em termos de produto, né? A minha empresa, a Chemiunion, ela atua com inovação. A gente não trabalha com commodity porque nós não somos bons em commodity. O nosso negócio não é quantidade, é qualidade, é inovação. Nós temos muita gente em pesquisa e desenvolvimento. Eu tenho 170 pessoas no Brasil e tenho mais 40 pessoas fora do Brasil. A gente tem uma empresa na Colômbia, Chemiunion Andina, uma empresa no México, Chemiunion Central America, 2 nos Estados Unidos, uma em New Jersey e outra em Los Angeles, Chemiunion Inc., e o Chemiunion Innovation Center em Los Angeles, e estou montando uma fábrica agora em Portugal. Essa fábrica em Portugal é justamente para alavancar as vendas de Europa e Ásia. O programa Portugal 2020, se vocês tiverem curiosidade, é um programa que o governo português lançou para atrair empresas, porque o governo português, o Portugal representa 4,5% do PIB da Europa.
não representa nada. Inclusive, se você for para Portugal, você pode até depois ir para a Europa. Essa é a vantagem. E você fala português, tá certo? Mas eles querem colocar Portugal na Europa. Então, eles estão aplicando 20 bilhões de euros em indústria. Não pode ser venda, comércio. Tem que ser indústria. E eu estou nesse momento de montar a fábrica lá em Portugal, na cidade de Abrantes, que é um pouquinho para o norte de Lisboa, 140 quilômetros de Lisboa. E próximo passo, fábrica nos Estados Unidos. Isso aí em 2023 ou 2024. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu me coloco aqui a tirar dúvidas de vocês. Gostaria muito que vocês tivessem uma sementinha de cosmética na vida de vocês. Vocês vão ficar mais bonitos, vocês vão ficar com a autoestima melhorada e vocês vão ver que o Brasil tem muita coisa boa para dar também. Obrigado. Obrigada, Marcos. Obrigada aos três por essa breve introdução. E, bom, vou começar com perguntas, então, para vocês. Gente, já que vocês falaram um pouco sobre a trajetória até aqui, né? Qual foi ou qual é ainda a maior dificuldade para vocês seguir com essa carreira, com a trajetória acadêmica, com a trajetória da educação e da indústria? Mesma ordem, vamos lá. Mesma ordem? Então tá bom, vamos lá. Gildo... Só queria falar para o Márcio que é muito legal conhecer o rosto da empresa que a gente geralmente se comunica por e-mail, né? Geralmente eu recebo e-mails aqui na Union sobre vários assuntos, sobre vários aspectos, e é legal conhecer o rosto da empresa, né? A pessoa que está por trás. Então, fico feliz de participar de uma mesa com você. Obrigado. Bom, eu acho que é difícil falar das principais dificuldades, porque são várias. Eu acho que a gente tem sempre dificuldades inúmeras dentro daquilo que a gente se propôs a fazer, né? Hoje, particularmente, né, eu vou falar do ambiente acadêmico, né, do ambiente dentro da universidade. Eu acho que hoje uma das grandes dificuldades a gente não pode deixar de destacar que é o cenário político que a gente tem, né, de enfrentamento, de grupos de enfrentamento contra a pesquisa, contra a universidade. Principalmente a gente que faz pesquisa na área eu considero que eu faço pesquisa na área de ciências sociais aplicadas, né, que é a área de ensino, de educação e... Então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem de enfrentamento, de ter que provar dia após dia que a nossa pesquisa tem qualidade, que a nossa pesquisa é importante, principalmente porque a nossa pesquisa é uma pesquisa de longo prazo. A gente não tem pesquisa de curto prazo. Em todas as áreas, a pesquisa é de longo prazo. Mas, principalmente na área de educação, a gente precisa pensar políticas educacionais que se estabeleçam ao longo de um período maior, né? Então, a gente não tem eu vou promover um método que vai dar certo e o ano que vem todo o sistema educacional brasileiro vai estar perfeito. Não existe isso, né? Então, existe uma pesquisa que pensa em políticas educacionais que ao longo de um certo tempo, que é um tempo relativamente elevado, vai gerar frutos e benefícios para a produção cultural, educacional dentro do cenário brasileiro. Então, acho que uma das grandes dificuldades dentro da área acadêmica talvez seja essa, né? O enfrentamento, hoje em dia, o enfrentamento que a gente está encontrando, principalmente pelo cenário político que a gente tem estabelecido. Então, acho que eu apontaria, nesse momento, essa grande dificuldade. Mas depois eu gostaria também de falar das grandes coisas positivas que a gente tem. Com certeza. Fê? Oi. Assim, apontar a grande dificuldade, assim, na área de educação, acho que, de modo geral, vai muito de encontro com o que o Gildo disse, né? Eu acho que o cenário político, na minha visão também hoje, é o grande empecilho para a carreira, tanto ensino superior, ensino médio, ensino fundamental. Nós não temos uma política, né, ou pessoas no alto escalão que estão interessadas em incentivar a educação, que investem como deveriam em educação, desde os níveis
mais básicos até o mais superior. Eu acho que a partir do momento que, assim, que você decide não investir aquilo que a educação merece em todos os níveis, você acaba afetando tudo, né? Você acaba afetando a pesquisa, a universidade pública, a economia, as indústrias. Então, assim, né, o meu sonho é que um dia, né, a área de educação como um todo receba o tratamento que ela merece, né? Então, a gente está ali no ensino fundamental, no ensino médio, dando a base, né? Colocando as primeiras sementinhas do saber, implantando aquela curiosidade que vai ser fundamental para o aluno quando ele entra na graduação, no mestrado, no doutorado, poder desempenhar e desenvolver qualquer carreira, né? A gente percebe, assim, eu percebo hoje em dia que os alunos, parte dos professores, principalmente quem está atrelado ao ensino público, né, um grande desânimo por essa falta de investimento, sabe? É cada vez mais difícil trabalhar com educação para todo mundo. Então, aquele aluno que vem principalmente em escola pública, ele tem cada vez menos condição, menos incentivo, o abismo entre o público e o privado, ele é cada vez maior. Essa pandemia está aí para mostrar, escancarou isso, né? Por exemplo, eu vou pegar o Enem como base, eu acho que o Enem desse ano vai ser um Enem muito injusto, porque ficou escancarado que não são todos os alunos que têm condição, que tiveram infraestrutura para poder continuar os seus estudos. Então, eu vou com o relator Gildo. Para mim, as políticas o cenário político é o grande empecilho, voto com ele. Complicado, tempos difíceis, né? Márcio, por favor. Difícil não falar disso, né? Bem difícil. Eu costumo falar que quando eu era criança, o Brasil era o país do futuro. E ainda continua sendo. Porque o presente, alguém à noite tira da gente como sempre tirou. Realmente é um país maravilhoso, ótimo para se viver, um povo amável, amigável, criativo, mas tem um probleminha, né? Tem essa classe maldita que não ajuda nem um pouquinho. Esse senso de privado e público aqui é uma bagunça. E, lamentavelmente, isso atrapalha muito, porque as nossas crianças ficam adultas e ficam idosos, e isso é um modo contínuo, uma corrente, não melhora. Está melhorando, muita coisa melhorou. Só que, infelizmente, não na velocidade que a gente gostaria que fosse deixado para os nossos filhos, né? Essa que é a verdade. Mas tem um monte de lado positivo também. É um país extremamente agradável de se viver, é um país riquíssimo em oportunidades, é um país onde as adversidades são muito pequenas em relação a outros países do mundo. É um país onde você consegue empreender, embora seja extremamente desigual, mas você consegue empreender. Então, sempre vale a questão de você ter fé e ter esperança, e trabalhar. Não adianta ficar só com fé e esperança sem pegar no pesado, né? O médico, antes de comer o filé mignon, ele rola anos na carniça. E nós também, como químicos, como professores, hoje você tem que criar uma base boa na tua vida para que você possa ter um Brasil melhor. E isso, no dia a dia, passa por você ter uma boa educação, ter um bom professor, fazer a tua parte, ser um bom pesquisador, ser um bom empreendedor, e também votar bem, porque, como o Gildo e o Felipe falaram, tudo vem da onde? Vem do voto, vem da consciência, e a gente tem que fazer com que ela aumente. Eu sou suspeito para falar do Brasil, porque, desculpa, eu estou vendo de um outro ângulo. Eu tenho muita pesquisa no Brasil, nós somos uma empresa de inovação. Eu pego muito dinheiro da FINEP, com juros muito bons. Falo para você que, em termos grosseiros, tá? Um negócio de especialidade como o meu, se der 15% de lucro líquido, é pouco.
E a FINEP me dá dinheiro a 8% ao ano. Quem paga os investimentos em pesquisa que nós fazemos no Brasil? A FINEP. Eu não tenho reclamação. Só que tem uma coisa, você tem que ser sério, você tem que apresentar resultado e você tem que mostrar que você está contribuindo para que o país cresça. Você está criando divisas, você está criando exportação. Eu ando muito em universidades, adoro as universidades, tem muita gente boa dentro da Unesp, da Unicamp. A gente trabalha mais com a Unicamp, com a USP, com a Unesp de Botucatu. São essas três que a gente trabalha mais. Araraquara, já trabalhamos também com alguns professores de Araraquara. Araraquara tem farmácia boa também, não é só química. Então, vocês são muito importantes para o desenvolvimento do Brasil. Então, tem que ter fé e tem que ser bola para frente. Cada um fazendo a sua parte, a coisa vai melhorar. Os filhos de vocês vão ser melhores do que vocês foram e do que os nossos pais. Se me permite colocar na geração de vocês, essa é muita audácia, né? Mas do que os nossos pais foram, tá certo? Obrigada, Márcio. Bom, surgiram algumas perguntas aqui no chat, eu vou ler para vocês, e aí a gente continua com essa ordem que a gente estava seguindo. O Felipe está perguntando qual é a maior barreira que separa a universidade da indústria, ou qual é a maior barreira de tornar a ciência popular? Bom, isso tem... a gente tem discutido isso nos nossos currículos, né, no currículo tanto da química quanto da engenharia, que da mesma maneira que eu vou comparar a indústria com a escola, né? A escola, quando a gente pensa na formação de professor, existe uma barreira entre o aluno se formar professor e o aluno ir para a escola. Existe um gap de experiências, de conhecimentos que precisariam ser desenvolvidos durante a graduação e que muitas vezes não foram, né? Ao longo dos anos, os currículos do curso de licenciatura se reestruturaram, né, para promover um maior engajamento, uma formação profissional que desse maior embasamento para quando o professor chegasse na escola, seja na escola pública, na escola privada, no cursinho, em qualquer rede de ensino, ele pudesse ter um maior preparo. Claro, isso está em evolução. Pensando na indústria, pensando na formação do químico, a gente também tem reestruturado ou repensado nossos currículos com a intencionalidade de pensar em trabalhos, pensar que o aluno que vai se formar químico, ele possa desenvolver mais projetos e ter um curso menos conteudista, né? Então, eles se envolverem em mais projetos, se envolverem em mais pesquisas, se envolverem em mais aspectos linkados diretamente à indústria, do que ter aquelas disciplinas totalmente conteudistas. Então, essa é uma barreira, né, entre conteúdo e aplicação que eu vejo que existe e que tem sido trabalhado a passos curtos dentro da universidade, mas tem sido trabalhado. E pensando na divulgação científica, né, de tornar a ciência mais acessível, essa é outra coisa que a gente aprendeu ou está aprendendo um pouquinho depois de ter tomado muita porrada, né? Então, novamente, a gente olha para o cenário atual e a ciência está levando porrada de todos os lados, né? Eu comento, né, eu publiquei um texto assim, de divulgação científica num blog de ciências da Unicamp, que era sobre aquela fake news sobre limão ter pH 12 e curar coronavírus. E aí escrevi um texto de divulgação científica de 1 página e meia, e tem 40 comentários, sendo que 20 dos comentários são de pessoas falando que o limão deixa o sangue alcalino e que vai curar o coronavírus porque ele usa desde que a avó dele era, enfim, coisas do tipo, né, dessa natureza. A gente se afastou como classe científica, a gente se afastou e criou um status, né, como se fosse uma religião. Então só participam aquelas pessoas que têm o dom, que têm... Isso foi um erro da ciência, né? Do mesmo jeito que a religião na Idade Média era detentora da verdade, a ciência se colocou como detentora da verdade e hoje a gente está aprendendo que não é assim, a gente tem que ter um diálogo. Obviamente, o diálogo que a gente tem que ter é de enfrentamento às pessoas certas. A gente não pode criticar ou bater na pessoa que está falando aquilo porque ela não tem o conhecimento, porque aprendeu de uma forma equivocada. Mas a gente tem que brigar com aquela pessoa que tem o conhecimento e está falando aquilo porque
tem algum interesse por trás, né? Então, eu sei que essa informação está errada, mas mesmo assim eu vou divulgá-la porque ela está errada. Então, a gente tem que enfrentar nesse sentido e talvez mostrar, humanizar um pouco mais a ciência, né? Falar que a ciência é uma construção humana, né? E a partir disso faz todo sentido trabalhar não só com o ensino de ciências, mas com o ensino sobre ciências, né? Então, eu não preciso só ensinar a química, mas eu preciso ensinar sobre a química. Qual que é a história da química? Qual é a história da filosofia? Então, acho que um pouco nesse sentido a gente tem que trabalhar e a gente tem aprendido, né? Projetos de divulgação científica têm se aproximado, têm sido criados e têm tentado dar uma resposta a isso. Estamos longe de conseguir, mas eu acho que estamos no caminho. Aprendemos com a porrada, né? Mas acho que é interessante destacar que há evoluções nesse aspecto. Fê, por favor. É a mesma pergunta? Vamos colocar, então, perguntas diferentes, então. Ó, peraí, que subiu bastante pergunta. A Tiane, como migrar do meio acadêmico para o industrial, já que a maioria das vagas exigem experiência na indústria? Acho que eu vou fazer assim, eu vou perguntar e na área que for mais específica, o professor responde, e aí, caso alguém queira complementar, o microfone está aberto para vocês. Pode ser? Pode ser, eu ia passar essa para o Márcio já. Então tá, Márcio, por favor. Eu aproveito e respondo as duas. Então, a maior dificuldade que a gente tem com relação à universidade é você achar um objetivo comum. A indústria, ela é extremamente imediatista. Ela quer soluções da universidade, mas as soluções são para 2021, não para 2029, 2028. E dentro da universidade, você tem muitas pessoas boas que têm a sua atividade científica de rotina. E, às vezes, essas pessoas não acham um momento certo para fazer uma sincronização com a indústria, porque a indústria precisa de coisas rápidas. Uma pesquisa demorada na indústria demora 5 anos. Uma pesquisa rápida pode demorar 6 meses. Mas 6 meses para a universidade, o cientista, o pesquisador, às vezes 6 meses para ele é um passo muito pequeno para a pesquisa dele e para o trabalho dele. Então, a dificuldade que nós temos é achar o objetivo comum. Professores, pesquisadores que estejam engajados em fazer algo para a sociedade. Algo do tipo, eu faço agora em 2020, 2023 ou 2022 está no mercado. Qualquer área da química. Na área da cosmética, eu acho extremamente fácil fazer isso, porque as inovações são tão grandes. Para vocês saberem, tudo que é vegetal tem futuro, tudo que é animal ou mineral está fora. E por causa dos assuntos regulatórios que cada vez ficam piores no mundo inteiro, hoje praticamente você está podendo trabalhar com água e com vegetais. Então, fica aí para os químicos aquele senso de que tudo que envolve fitoquímica, botânica, é esse o caminho para a cosmética e para a farmacêutica. A farmacêutica não se preocupa tanto com o vegetal, mas a cosmética, sim, 100%. Aí, qual é a dificuldade que o profissional encontra quando vai para a indústria? Primeiro, no Brasil não tem escola de cosmetologia. Não tem. Araraquara tem. Desculpa, na química vocês estudam cosmetologia? Alguém pode falar que sim ou que não? Não. Não estuda. O próprio curso. Não teve um empresário corajoso, vou pôr a carapuça, um professor corajoso, um pesquisador corajoso, que tivesse a iniciativa de falar: eu vou montar uma carga horária de cosmetologia na universidade. Quem tem são os cursos de farmácia, mas é o básico do básico. O que a indústria faz? Eu preciso de profissionais hoje, gente. Muito. Só de pesquisadores, eu até me interrompi no começo, aqui em Minas tem uns 40 pesquisadores, de 170 profissionais. Eu tenho muito laboratório. Inovação é tudo.
criação, é tudo. Da onde eu pego os profissionais? Vocês. Mas vocês vêm pronto? Não. Vocês não vêm. Mesmo que seja mestre, mesmo que seja doutor, quem vai ensinar? Nós. Nós temos que apostar que a pessoa tem tino para aquilo. Às vezes a pessoa vem já um pouco preparada. Então, o que vocês têm que fazer? Eu já dei várias palestras na Unicamp. Nunca deixem, professores, isso aí é extremamente importante para vocês. Nunca deixem a química escolher vocês. Vocês escolhem a química. Vocês vão trabalhar na área de mineração, de ferro, ou metais nobres. Você sabe onde você está entrando. Você sabe qual é o teu potencial de trabalho no Brasil ou fora do Brasil. Você vai trabalhar na área alimentícia. Você sabe qual é o mercado. O problema é que o aluno da graduação, quando ele sai perdido. Muitos querem, por ideologia, continuar dando aula. Eu mesmo queria fazer carreira acadêmica, mas não tive tempo. Quando eu pensei, eu já estava fora. Mas muita gente gosta disso, e faz bem feito. Só que aquelas que saem, elas saem mal instruídas, e elas deixam que o mercado absorva elas. E aí você acaba entrando num ramo da química que não era bem aquilo que você queria. E quantos ramos da química nós temos? Sei lá quanto, mais de 1000? Se você entrar na especificidade do assunto. Escolha você o que você quer fazer. E vai atrás de uma empresa e paga o pato. Faça um estágio, ganhe pouco, até você aprender. Então, para quem perguntou como que faz para se aproximar da indústria, primeiro, vocês escolhem a indústria. Qual vocês querem? Que ramo vocês querem trabalhar? Ou mesmo os professores, pesquisadores, escolhem um ramo que vocês gostam mais, vocês vão ter mais prazer na vida, vocês vão fazer trabalho com prazer. Porque vocês vão fazer o que vocês estão gostando. E, sinceramente, assim, eu sou suspeito para falar, mas o ramo cosmético é muito bonito. É muito inovador, audacioso, trata de beleza, de bem-estar. A cosmética mundial hoje não é mais a cosmética da Avon Calls, de 1950, 1960. A nova cosmética é a verdade em cosmética. Eu costumo falar que a Natura hoje é uma empresa de 10 bi, o Boticário é uma empresa de 6 bi. Por que a Natura é uma empresa de 10 bi e começou numa farmácia de manipulação em 1967? Porque ela teve uma sacada, ela falou, eu vou vender verdade em cosmético. Então eu vou pegar uma menina de 50 anos que está muito bonita e que usa cosmético, mas ela tem 50 anos. O que as empresas antigamente faziam? Pegava uma menina de 30 anos e falava que tinha 59. Não dá. Entende? Então, o produto tem que ser eficaz, tem que ser seguro. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer a um dia, vocês vão ver que a gente tem tudo isso aí lá, tem laboratórios lá. Resumo, aproximem-se da indústria que vocês querem. Não deixem a indústria se aproximar de vocês se vocês não gostam muito dessa indústria. Não é fácil, tá bom? Só para concluir, não é fácil. Obrigada. A gente tem que comer também, né? Tem que sustentar filho. Thaís, né? Posso complementar a pergunta do Felipe? Lógico. Em um pedacinho da pergunta, né? Ele diz qual a maior barreira que separa a universidade da indústria e tornar a ciência popular, né? É engraçado, estava pensando aqui agora. Você pegar hoje uma criança, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, e perguntar para ela, o que é um cientista? Provavelmente ela vai te descrever o Dexter ou algum desenho animado. Um cientista maluco, um ser doidão que explode coisas. E aí, o legal é que todo mundo aqui já passou pelo ensino médio, está na graduação ou acima. E aí é uma pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos, né? Quando que eu me dei conta, né? Quando que nós nos damos conta do que é o cientista, do que um cientista realmente faz, da importância dele em todas as áreas, né? Do que realmente o que é ciência. Geralmente a gente começa a ter uma boa noção dessas coisas quando estamos no ensino médio, no cursinho pré-vestibular, onde você tem uma carga de conteúdo muito grande para estudar, porque você tem um vestibular no final do ano que você tem que vencer, e aí você não tem tempo hábil, né, para se dedicar, você não tem tempo para pesquisar o que é ciência, você tem uma carga muito grande de conteúdo para passar no vestibular, né?
Então, eu acho que talvez, né, o papel do cientista, o que é a ciência, devesse ser incentivado desde as nossas criancinhas, para desde pequenininha já ter uma noção melhor do papel do cientista, né? Que isso ia contribuir muito para tornar a ciência popular. Obrigada, Fê. Ó, a próxima pergunta é bem para você mesmo. O Vitor Augusto está falando assim. Uma dúvida que eu tenho muito agora nesse final de graduação é que eu sempre fui apaixonado pela indústria, porém penso também em seguir e conhecer a área de educação, especificamente ensino médio e cursinho. A minha questão é se eu deixar para ir para a área da educação futuramente, eu vou perder aquele entusiasmo que tenho agora. Mas penso que, ao mesmo tempo, se eu entrar na educação agora, quando eu querer ir para a indústria, vou estar velho, entre aspas, e sem experiência industrial, essa experiência industrial que tanto as empresas procuram. E aí? Olha, pensando assim, na área de educação, ó, no ramo que ele especifica ali, professor de ensino médio, de cursinho, eu não acho que a idade seja um empecilho, né? Desde quando eu comecei a dar aula, eu sempre dividi sala de professor com professores da minha idade, com professores de meia idade, com professores de idade mais avançada, com uma experiência de sala de aula muito grande. Em termos de entusiasmo, eu acho que quando o seu negócio é ser professor, é algo que você não perde. É um bichinho que te morde e você vai carregar isso para sempre. Eu dou aula desde 2008, então já tem mais de 10 anos de sala de aula. E todo ano, quando eu vou começar a primeira aula numa turma nova, eu ainda sinto aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade de como vai ser a turma, de como vai ser a aula, de como vai ser o feedback, se eles vão gostar. E a química não é a disciplina mais amada no cursinho, né? Em Araraquara, por exemplo, eu dou a primeira aula da segunda-feira, eu acho que os alunos eles têm vontade de me matar quando eles me olham segunda-feira, 7h20 da manhã. Mas esse entusiasmo de dar a aula, de passar o seu conhecimento, essa troca de experiências, porque enquanto você está dando aula, você está aprendendo, você sempre aprende com uma pergunta, com um jeito diferente de um aluno resolver alguma coisa, né? Assim, pode ser uma pergunta nada a ver com o conteúdo, mas sempre te faz pensar. Você está ensinando, mas você está aprendendo. Isso com a idade você não perde. É claro que se você resolver ingressar nessa área, você é professor de ensino médio de cursinho, daqui a alguns anos, o caminho que você vai ter que trilhar é basicamente o mesmo, né? Começar com poucas aulas, pegando experiência de frente de sala de aula, né? De como montar lousa, de como dar aula, o lidar mesmo, o traquejo ali na frente, tá? Então, não dá, assim, para começar já dando a melhor aula do mundo. Começo, errei muito, mudei muito as minhas aulas, muito o jeito de dar aula. Você vai se adaptando. A cada aula que você dá, a mesma aula a cada ano, você vai percebendo que ano que vem eu vou fazer isso de diferente, assim ficou melhor, assim não ficou legal, não consegui passar a ideia que eu queria. Então, essa curva, essa construção da sua aula, ela leva um tempo, mas não vejo a idade como uma restrição, porque ensinar é para todas as idades. Só complementando um pouquinho a fala do Felipe, eu acho que ele foi muito feliz, né? Eu acho que assim, o entusiasmo em estar em sala de aula é espetacular, é algo que você não consegue. Gil, fala um pouquinho mais do microfone, fazendo favor. Desculpa. Obrigada. Complementando a fala do Felipe, né? Acho que assim, o entusiasmo em trabalhar dentro da sala de aula, ele não dá para medir, né? Não dá para você ter uma noção. Então, acho que estando feliz, estando em sala de aula, você com certeza, e conseguindo trabalhar o conteúdo com seus estudantes, você com certeza vai estar entusiasmado, né? Isso que o Felipe comentou em relação a experiência te fazer um melhor profissional da educação. Acho que isso é em todas as áreas, mas dentro da educação é ainda muito mais evidente isso, né? Eu brincava, por exemplo, lá quando eu dava aula no cursinho em São Paulo, eu dava aula para 15 turmas, e era a mesma aula.
né? Eu tinha muita dó da primeira turma e ficava muito feliz pela última turma. Porque na primeira turma era aquela aula que você falava assim, nossa, eu preciso ajeitar várias coisas. Na última turma a aula saía muito perfeita, né? É questão de você se acostumar a se adaptar, né? Mas queria comentar que acho que esse entusiasmo, ele, dentro da educação, ele é permanente, né? Mas em relação à indústria, eu acho que o Márcio pode comentar, né? Se a pessoa fica velha ou não para a indústria. Eu acho que não. Acho que a questão é você sempre achar aquilo que você gosta de fazer. Com certeza você vai fazer bem feito. Eu gosto sempre de falar, eu tenho, não tenho limitações nenhuma em contratar pessoas de idade, nem de sentir as minhas próprias limitações, porque hoje você faz academia, hoje você tem a vida saudável que você quer até os seus 70, 80 anos, se você quiser. Então, uma pessoa hoje, para a idade de vocês, uma pessoa de 40, 45 anos hoje, pode começar uma carreira também, não tem problema algum. É uma pessoa já de idade para vocês. É óbvio que depende da pessoa querer, da pessoa se sujeitar, às vezes, a ter um começo de carreira, porque são começos. Você não aprende a dar aula na primeira vez que você vai dar aula, você nem aprende qualquer profissão sem que você passe por um período de experiência, né? Então, não vejo limitação. A idade está na cabeça das pessoas. Tem pessoas de 30 anos que estão mortas e tem pessoas de 70 que estão bem vivinhas. Eu acho que depende de cada pessoa. Não foi idade com limitação, não. É óbvio que a indústria vê, sim, uma questão de conhecimento agregado, né? Uma pessoa mais velha deve ter algum conhecimento, mesmo que seja só inteligência emocional, deve ser mais agregada, né? Porque inteligência emocional também é importante, tá? Não é só inteligência intelectual, não. As pessoas entram nas empresas ou nos trabalhos pela competência e saem pelo comportamento, né? Então, por favor, gente, vocês são jovens, vocês são moleques, meninas, inteligência emocional, 2 orelhas bem grandes e uma boca bem pequena, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, gente. O Alain, para quem tem interesse em seguir para a área industrial, é essencial fazer uma pós-graduação? Para quem quer a pergunta? Quem se habilita? Márcio? Eu posso responder. Sim. A resposta é sim. Não é condição sine qua non. Você não significa que você não vai ter sucesso se não tiver pós-graduação. Mas a graduação ela é muito generalista e ela não amadurece você. Você sai muito moleque da graduação. O mestrado ou o doutorado amadurece você como pessoa. Eu acho que isso é importante também. E você indo hoje para uma indústria muito imaturo, você acaba, talvez, não tendo o seu momento. Não era o momento correto. Por isso que eu aproveito até a fala do Felipe, às vezes, a experiência na licenciatura é boa, amadurece você muito. Você não precisa ir para a indústria com 27, 26 anos. Você pode ir com 28, com 30. Então, acho que sim, é importante que você tenha não só a inteligência intelectual, mas tenha maturidade para ir também. E sempre escolham aquilo que vocês gostam de fazer. Se forem para a indústria, tentem entender o que vocês gostam. Uma pessoa que gosta de química orgânica nunca vai ficar bem numa empresa que é de química inorgânica. Ela já morreu, já está morta. Ela vai ganhar um salário e vai ficar contrariada o mês inteiro. Não vai ver hora de ir embora. E o oposto também, né? Tem pessoas que se dão bem com analítica. Então, é diferente. Tem que escolher bem. Não sei se eu consegui responder. Conseguiu, sim. Alguém quer complementar? Posso para a próxima pergunta? Bom, a Karina está perguntando, em assunto de educação, como melhorar ou igualar o ensino público em relação ao ensino particular? Complicada.
Pergunta super simples, né? Karina, é bem complicado, mas eu acho que a gente tem que ter né? Primeiro que quando a gente fala em qualidade de ensino público, sempre é a mesma coisa, né? É porque para ouvir eu coloco o fone, para falar eu tiro o fone, senão eu não consigo escutar direito. Mas, enfim, quando a gente pensa em qualidade de ensino público e qualidade de ensino privado, há eu vejo uma grande falácia, que é a escola particular é sempre melhor que a escola pública. Na verdade, existe 5% das escolas particulares que são melhores do que as escolas públicas. A maior parte das escolas particulares tem uma qualidade que não é necessariamente uma boa qualidade. Então, a gente tem que começar com esse dado, que é um dado interessante. Agora, a escola pública é boa? Na maior parte do nosso país ainda carece de muitas melhoras, e isso só consegue vir a partir de uma política educacional de longo prazo, que eu tinha comentado no começo, né? Então, estados que estabeleceram políticas educacionais a longo prazo têm visto melhoras nos índices educacionais. Então, existe um programa que é o Programa de Ensino Integral, que tem apontado melhoras em algumas escolas, em algumas redes de ensino. Então, essa é uma questão, políticas educacionais. A segunda questão dentro da política educacional é a valorização profissional que atua na escola. Então, se você pegar a média salarial de quem atua na escola pública, é uma média salarial muito baixa. Então, como é que eu vou construir uma escola de qualidade se eu não tenho um profissional valorizado com a qualidade? É a mesma coisa se o Márcio falar assim, todo mundo que trabalha na minha empresa vai ganhar muito menos, vou cortar o salário dele pela metade. Obviamente, a qualidade do serviço vai cair, porque você precisa valorizar o profissional que está ali, né? Então, acho que as políticas educacionais, elas têm que atuar, primeiro, num sistema de longo prazo de melhoria da qualidade do ensino, que valorize os profissionais que fazem, de fato, a educação, que projetam a escola. Quem projeta a escola não é só o governo, quem projeta a escola prioritariamente é quem está dentro da escola, e esse profissional precisa ser valorizado, a política educacional precisa incluir isso na valorização dele. Então, acho que um dos grandes caminhos é esse, valorização dos profissionais e valorização do espaço escolar, infraestrutura e verba para quem está lá trabalhando. Então, eu acho que esse é um dos caminhos possíveis, mas isso passa por você votar no seu prefeito de maneira adequada, votar no seu governador de maneira adequada, e principalmente votar nos vereadores, que são quem apontam as leis que vão direcionar a verba para a escola pública. A gente teve recentemente não é o Plano Nacional de Educação, desculpa, o Fundeb aprovado, né? O Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação no Brasil, e ele ganhou uma verba extra, né, para ser investido em educação. Então, a princípio, todos os municípios e estados receberão uma maior verba de educação. Quem vai destinar essa verba são os vereadores da sua cidade, são os deputados estaduais ou deputados federais do seu estado. Então, é importante, por exemplo, na eleição que vai ter agora no final do ano, saber quem é o vereador que está disposto a trabalhar com um projeto de educação, né? Daqui 2 anos, quem é o deputado que está disposto a trabalhar com um projeto de educação. Felizmente ou infelizmente, o presidente não decide muita coisa. Quem decide são os deputados e vereadores. E a gente esquece quem são os deputados e vereadores do nosso país e se preocupa só com o governador e com o presidente. Então, acho que o caminho é esse, um projeto de política educacional. Eu vou basicamente concordar com o Gildo, porque eu acho que o caminho é esse. Você tem que ter investimento em infraestrutura, desde os níveis dos mais pequenininhos, porque assim, não adianta você, por exemplo, investir no ensino médio e esse aluno já chegar com uma defasagem grande lá, já chegar desmotivado, porque a gente percebe que é uma combinação de fatores, né? Você não tem uma estrutura bacana, como muitas escolas particulares têm, né? Como o Gildo falou, o profissional, ele não é valorizado como no âmbito particular, então ele se desmotiva. O aluno chega desmotivado porque já vem arrastando dos outros anos que, nossa, a escola pública é ruim, que eu não vou ter chance, que eu não vou conseguir competir. É basicamente isso, é investir em educação, em infraestrutura e valorizar o profissional, né? Capacitar cada vez mais esse profissional e dar oportunidade. Tem
muita gente que desiste de ser professor, que leva jeito para coisa, que tem o dom, seriam excelentes professores, mas que acabam se desmotivando e acabam seguindo outra coisa, fazendo algo que não vai ser tão feliz por conta das condições, né? A gente sabe que no mercado de escolas particulares não tem vaga para todo mundo, né? Às vezes você vê aí o pessoal que entra como monitor, fica muito tempo, é difícil aparecer uma vaga, sabe? Então, e o público não é atrativo. Você pode perceber assim, você entra numa sala de aula hoje, num cursinho, quem vai prestar uma licenciatura, quem pretende fazer, sei lá, uma pedagogia, é cada vez menor o número de pessoas interessadas, mas não é assim da pessoa, é que o cenário não ajuda. Então, sem sombra de dúvida, investimento em infraestrutura e nos profissionais. Obrigada, gente. Passou um pouquinho da hora, mas temos mais 2 perguntinhas aqui. Tudo bem? A gente continuar? Vamos lá, então. O Heitor está perguntando como a experiência em dar aula em cursinhos, sendo populares ou não, influencia em relação a dar aulas no ensino superior? Quem se habilita? Bom, eu acho que assim, a experiência de dar aulas num cursinho popular, ou mesmo começando com aulas particulares, quando eu comecei em 2008, eu comecei como professor de aula particular numa escola que oferecia aulas particulares como apoio, tanto para alunos com dificuldade, né, aquele aluno que fica de recuperação e tal, ou para alunos que queriam aprofundar e fazer mais exercícios do que na escola. E, assim, eu acho que para qualquer um dos lados que você pense, um cursinho popular ou aulas particulares, você estar lá, estar preparando a sua aula, tá indo lá na frente, passando aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, aquilo que você preparou. Essa prática e depois uma autoavaliação do que deu certo, do que não deu, do que ficou legal, te ajuda muito em qualquer nível que você vá lecionar. Ensino médio, cursinho, superior, né? Eu fiquei muito tempo dando aulas particulares e tem uma peculiaridade que é a seguinte: você chega lá, o aluno tem horário marcado, e você descobre qual que é a matéria que o aluno está com dificuldade, o que ele quer se aprofundar na hora. Então você tem que ter sempre aulas preparadas, você tem que estar sempre com o conteúdo ali na manga. E isso me ajudou muito ao longo de toda a minha vida como professor, porque eu criei o hábito de estar sempre preparando aula, de estar sempre melhorando as minhas aulas e me autoavaliando. Isso deu certo, isso foi bom, isso ficou legal, assim a turma entendeu, assim ninguém entendeu, tá? Então ajuda muito, né? Nos anos que eu tive de experiência no ensino superior dando aula de engenharia, né, eu acho que o fato de estar dando aula em cursinhos, né, a dinâmica do cursinho, ajudou muito. Um complemento à fala do Felipe, quando você se torna professor de nível superior, você pensa assim, para ser professor do ensino básico, o que você precisa? Do curso de licenciatura. Para ser professor de nível superior, o que você precisa? Ter mestrado ou doutorado, no caso de uma universidade pública. Mas não necessariamente você precisa ter atuado ou ter a licenciatura. Se vocês fizerem uma pesquisa aí na Unesp de Araraquara, eu tenho esse dado porque recentemente saiu um artigo com esse dado, tem 1% dos professores da Unesp de Araraquara que tem licenciatura, ou que tem mestrado ou doutorado na área de ensino de ciência. Ou seja, são professores que não atuaram na licenciatura. Então, para ser professor do ensino superior, você não precisa ter a licenciatura. Então, essa experiência como professor em outras áreas, como o cursinho popular, né, ela te ajuda a, de alguma maneira, suprir uma demanda de uma formação que talvez fosse interessante você ter, que é a formação didática. Então, você sabe muito do conteúdo, né, e essa atuação faz você, como o Felipe comentou, refletir a respeito, pensar a respeito das suas aulas e falar assim, como eu posso melhorar essas aulas. Então, é a experiência profissional. Gildo, microfone. Obrigada. Não sei, vocês não ouviram nada, então? Não, ouvimos. Então, a experiência profissional faz com que, de alguma maneira,
faça você suprir um pouco essa demanda didática que você tem pelo fato de não precisar ser licenciado para atuar no nível superior. Então, no nível superior, você não precisa ter a licenciatura. Então, essa é uma experiência importante, ao meu ver. Claro, não é essencial, não é condição, como já foi mencionado, não é condição essencial, mas é uma experiência interessante e importante de conhecer um pouco mais da realidade do que é atuar como professor. Bom, vamos para a última pergunta que a gente tem do Lucas. Ele gostaria de saber mais sobre o processo de se tornar um pesquisador, tanto no meio acadêmico quanto no meio industrial. Como que é esse processo e tudo mais? Ele já ouviu falar muito que pesquisadores com doutorado possuem mais dificuldade em arrumar emprego na indústria como pesquisador. E isso é uma verdade ou é um... Márcio, se quiser começar. Ok. Não, não é uma verdade. O que a indústria procura é gente competente. Se a pessoa tem mestrado ou doutorado, ajuda, como eu disse, pela maturidade. Porém, o que existe é a falsa ilusão de que o profissional com doutorado vai ganhar muito mais do que o profissional com mestrado e mais do que o profissional graduado. Porque a indústria, pelo menos na minha experiência com pesquisa e com inovação, ela não está preocupada com o teu título. Ele é um agregado porque você amadureceu, mas ela não está preocupada se você é doutor ou você vai ser chamado de doutor. Isso vale nada para ela. Eu tive casos de... Tem muito doutor e mestre trabalhando na Chemiunion, e é importante pela maturidade que vocês adquirem, mas isso tem que dar resultado. Não interessa se você é graduado, doutor ou mestre. O que a empresa quer é o resultado. Se você é um bom pesquisador, se você tem criatividade, é difícil você achar gente criativa, né? Não é fácil. Então, resumindo, ter o doutorado ou ter o mestrado é muito importante hoje. Não é como 30, 40 anos atrás, mas hoje é. Só que não achem que vocês vão sentar numa cadeira, vão ser diretores de departamento e vão ser chamados de doutor só porque você tem o doutorado. Você vai conquistar ser chamado de doutor um dia se você for bom. Senão você vai ficar o cara lá que faz pesquisa. Entendeu? O título em si não traz nada para a empresa. Ela não vende ter o doutor fulano ou doutora ciclano. Não é isso que vende. O que vende é o que essa pessoa faz. Alguém quer complementar? Acho que eu posso só falar da academia, né? Bom, acho que o processo de se transformar, ser pesquisador na universidade, existem poucas universidades privadas que desenvolvem pesquisas, né? E a maior parte das públicas desenvolve pesquisa, né? Ele perpassa o processo de você fazer um mestrado, doutorado, passar por todos aqueles ritos de, bom, você precisa ter publicações, publicar os seus trabalhos, desenvolver artigos de impacto, passar pelo concurso público, no caso das universidades públicas, né? Concurso público, não sei se todos conhecem, mas consiste em você realizar uma prova específica da tua área de conhecimento, publicar um projeto, né, que vai ser avaliado pela banca, defender esse projeto e dar uma aula didática, uma prova didática que é ministrar uma aula sobre um determinado assunto. Então, esse é o processo para você ingressar como doutor, pesquisador em universidade pública, né? Algumas universidades ainda aceitam mestres, né, e algumas ainda aceitam só graduados, casos de universidades mais distantes, mas a maior parte delas exige o doutorado, principalmente as estaduais e federais. E eu destacaria uma das dificuldades de você ingressar na área como pesquisador dentro de uma universidade pública, o fato de você ter que escolher uma área específica de pesquisa, né? Então,
Então, muitas vezes a gente tem que escolher uma área e essa área acaba sendo muito específica dentro da pesquisa. Se vocês pegarem os seus professores aí, professor Sidney faz pesquisa em quê? Então, ele tem uma área muito específica dentro da pesquisa, a qual ele se dedicou ao longo da vida inteira. E, às vezes, você acaba deixando de lado algumas áreas que são de interesse, porque você precisa se dedicar a uma cobrança acadêmica, a dedicação de publicação de patentes, publicação de resultados em uma área muito específica. Ao meu ver, essa é uma das dificuldades que a gente tem, é uma das dificuldades que eu enfrento, porque eu acho que dentro da educação em química, tudo é interessante pesquisar, né? Então, eu tenho um projeto de uma menina que pesquisa conhecimentos tradicionais indígenas para o ensino de química superior e, ao mesmo tempo, uma pessoa que pesquisa desenvolvimento de aplicativos para o ensino de química. Então, uma das dificuldades talvez seja essa de ter que, digamos, afunilar a tua área de pesquisa por uma cobrança, por uma exigência acadêmica que às vezes nem sempre a gente consegue enfrentar. Gente, eu tinha falado que era a última pergunta, mas vou fazer uma última para os três responderem, para a gente encerrar a nossa roda. Para vocês, qual característica que diferencia esses três profissionais de cada área da química? Profissional da indústria, da educação e da pesquisa. Vocês podem citar pontos positivos e negativos de cada área também, fiquem à vontade. Gildo? Bom, eu acho que assim, dentro da área acadêmica, principalmente nas universidades públicas, você é conhecido, né? Você assina um contrato que você precisa desenvolver pesquisa, ensino e extensão, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos que, ao mesmo tempo, é bastante positivo, é um dos pontos bastante problemáticos, né? Porque, às vezes, a gente acaba dedicando muito à pesquisa, pouco ao ensino, pouco à extensão, às vezes a gente acaba se dedicando muito ao ensino, pouco à extensão, e assim sucessivamente. Então, é uma coisa muito boa porque você acaba tendo a possibilidade, por exemplo, de ter uma integração com a indústria desenvolvendo tecnologia, né, através da sua pesquisa, ter um contrato com a sociedade, um convênio com a sociedade, desenvolvendo projetos de extensão e, ao mesmo tempo, se preocupar com a formação dos futuros profissionais que irão atuar naquela área. Então, acho que esse é um dos pontos bastante interessantes. É uma carreira que acaba sendo bastante complexa por isso, e essa complexidade é tanto positiva, quanto, às vezes, acaba minando um pouco o trabalho que a gente possibilitaria fazer, né? Teria a possibilidade de fazer, né? Por conta de restrições, né? Às vezes eu não consigo fazer pesquisa, ensino e extensão, às vezes eu consigo me dedicar mais à pesquisa e menos aos outros, às vezes eu consigo me dedicar mais à extensão e menos aos outros. Então é uma carreira complexa nesse sentido, e esse é o ponto que eu julgo ao mesmo tempo positivo e negativo, achar o equilíbrio entre essas três áreas. Bom, voltado mais assim para professor de ensino médio e cursinho sendo mais específico, né, que é a minha área de atuação. Como o Gildo mesmo comentou, acho que numa das primeiras falas dele, assim, ele comentou com as mesmas palavras que eu diria. É difícil, mas é extremamente prazeroso. Não dá para medir assim como é gostoso dar aula. A troca de experiências, o conhecer pessoas novas a cada ano, gerações novas com o passar do tempo. Então, assim, o termo em contato com o ser humano, você está sempre aprendendo coisas novas, né? Escutar aluno, escutar pergunta, está sempre te trazendo coisas novas, está sempre pensando em coisas novas. É fantástico para a sua vida inteira. O que eu colocaria como ponto negativo, né? Por exemplo, eu estou ali ensinando um conteúdo de química, ensino médio. Então, você não tem tempo, às vezes, para estudar de maneira mais aprofundada assuntos que você gosta. Eu sempre segui na área de fisicoquímica, eu adoro termodinâmica, só que, assim, não tenho muito tempo, não consigo me dedicar às coisas que eu aprendi na graduação e etc e tal. Sinto falta, assim, daquela coisa da pesquisa de ler um artigo científico diferente, estar procurando a resolução de um problema. Então, assim,
você se afasta um pouquinho das coisas que você aprende na graduação. E aí isso faz, às vezes, dá um pouquinho de saudade. Então eu colocaria isso como ponto negativo, mas basicamente isso. Interessante. Eu acho que a resposta ela é extremamente simples e complexa ao mesmo tempo, porque os seres humanos são extremamente complexos. E são 3 universos diferentes, né? O universo da ciência na universidade, o universo do ensino e o universo da indústria. Mas a questão é a seguinte, o ponto positivo é o que te inspira, né? Quando você acorda de manhã, o que te inspira? Te inspira a lecionar? Te inspira pesquisar? Te inspira produzir algo? Isso é importante, esse é o ponto positivo. O ponto negativo, gente, o ponto negativo vai ter em qualquer uma delas, porque não é todo mundo, todo dia que você vai estar inspirado, e nem vão te inspirar também, em qualquer lugar. Então, ça va vie. Acho que o importante é vocês procurarem, cada um dentro de vocês, aí do espírito de vocês, a saber o que te inspira. E fazer o melhor possível dentro daquilo que te inspire. É isso. Seja feliz. Se você for feliz, você vai fazer outro feliz. Certo? Alguém mais quer falar alguma coisa, complementar, dar algum parecer final meio redundante, mas alguma coisa mais, gente? Laís, queria falar para o pessoal que está firme e forte aí ainda, tá? Se escuta muito, né? A brincadeira assim, nossa, você vai ser professor, você vai morrer de fome, você ganha mal. Gente, é difícil, mas não é assim não, tá? Dá para viver, dá para ser professor, então não tenha medo. Se você tem vontade, vai. É isso aí, Fê. É bom ouvir isso, porque eu mesmo quero ser professora, né? Do meio acadêmico. O Felipe falou certo. Eu acho que quem está pensando só no dinheiro está pensando errado, né? Claro que o dinheiro faz toda a diferença, faz muita diferença nas nossas vidas, a gente precisa comprar nossas coisas, realizar nossos desejos, mas consegue ser um profissional bem-sucedido e atuar na área que você quer, seja ela na indústria, seja ela na educação. E acho que, bom, nessa mesa aqui, acho que tem 2 exemplos de que professores que foram para a área de educação estão felizes emocionalmente e financeiramente. Perfeito. Sem professores, o que seria de nossos alunos, né? Com certeza. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês 3. Tenho certeza que rendeu bastante essa roda de conversa, que conseguiu tirar dúvida de bastante gente, né? Eu tinha várias dessas dúvidas que foram tiradas. Então, acredito que foi muito válida e foi uma ótima maneira da gente começar a Semana da Química. Eu vou passar a palavra para a Laís de novo, para ela dar alguns recados para o pessoal, tá? Obrigada, gente, mais uma vez. Foi ótimo, viu? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Antes dos recadinhos para o pessoal que está na palestra, muito obrigada a vocês 3. Foi sensacional. Garanto que o pessoal curtiu bastante. Obrigada por separar um tempinho na agenda de vocês. Sei que, apesar da pandemia, tudo está sendo muito corrido, né? Mas então, como a gente tinha avisado durante a palestra, né, a gente estava realizando sorteios pelo formulário de presença que a gente soltou, e a gente tem 2 ganhadores hoje. Os nomes são o Wellington Domingues, você ganhou o kit 1 de produtos do Daus, e a Júlia Iano, você ganhou um vale do Açaí do Carmo. O Wellington Domingues e Juliano, por favor, entre em contato com a comissão, que agendar tudo bonitinho, a retirada dos prêmios de vocês. E também a gente vai postar o resultado desse sorteio no nosso Instagram, @semana.da.química. Então, para vocês verem que não foi nada armado, né? A gente vai divulgar lá. Gente, muito obrigada mesmo a todos que ficaram até aqui agora com a gente. Caso queiram dar algum recado, Gil, do Marco, Felipe, o microfone está aberto também para vocês. Fiquem à vontade.
Muito obrigada de novo, gente. Foi muito show, foi muito incrível. Obrigado, Pessoal, aproveitando aí, eu vi que o Gildo disponibilizou o e-mail dele. Se alguém também tiver mais alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia, pode pegar o e-mail, contato com o pessoal da organização. Estou à vontade, estou à disposição para ajudar vocês, para tirar a dúvida que vocês quiserem. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Laís. Obrigado, gente. Uma ótima semana a todos. Então, Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Boa semana. Tchau, tchau. Pessoal, Obrigado. Tchau. quem assistiu a palestra, se puder, dê um feedback pra gente do que acharam, para ver o que